E o atacante do Internacional, que no jogo contra o Fortaleza deve receber nova oportunidade. Estou falando do atacante Lucas Alário. E também quero te falar sobre o novo processo que o Inter vive dentro das categorias de base, que novamente aconteceu uma nova mudança desde a saída do Gustavo Grossi e no novo foco do Inter, no futebol africano. Trazer jogadores do futebol africano. É isso que eu quero te contar e isso que disse um diretor das categorias de base do Internacional, que eu também quero te trazer neste vídeo. E além disso, quero te falar também sobre Luca Drummond, o atacante que chegou no começo do ano, teve toda a polêmica envolvendo o Magrão e pode deixar o Internacional ainda nesta janela de transferências. E quero te falar também sobre Thiago Maia e a dívida que o Inter tem com o Flamengo. O Thiago Maia pode deixar o Internacional por esse motivo? Também quero te explicar nesse vídeo, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Além disso, deixa nos comentários também aqui a tua opinião, exatamente sobre a situação do Lucas Alário. Tu colocaria entre os titulares? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua situação, tá bom? Mas, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui sobre uma informação básica, porque o Inter jogou hoje. Sim, o Inter jogou hoje pela Copa FGF, onde o Inter enfrenta os clubes do interior, inclusive o Grêmio, né? A gente pega os outros clubes do interior, como São Paulo de Rio Grande, né? O Gaúcho, né? Os outros maiores clubes também, né? Que jogam a Série A do Gauchão. É um torneio profissional, mas que próprio, devido ao calendário, o Inter coloca a equipe sub-20 para jogar. E o Inter venceu por 3-0. Inclusive, quem fez os gols foram os novos reforços que o Inter trouxe recentemente. O Marlon, que veio do Ituano, o Cleiton, que é um lateral direito também, que recentemente chegou do mapeamento do Internacional, e o Inter que a tendência é que se classifique sim para a segunda fase. Outra situação que eu quero te trazer também é para falar sobre seleção brasileira, porque hoje o Inter teve já os jogadores, né, das suas respectivas seleções, o Rocher, o Borré e o Valencia reapresentando lá nas suas seleções, mas na seleção brasileira a gente teve o Henrique Menck e também o Gabriel Carvalho, que se reapresentaram para a seleção brasileira sub-20. Eles vão ter dois amistosos agora, um no dia 5, vulgo amanhã, e um agora no dia 8, né, dois amistosos que acontecem lá no México. Tá, o Henrique Menck é goleiro da equipe sub-20 do Inter, um cara que vem se destacando muito, ele é muito promissor, é um cara que desde o Antony assim foi convocado quase para todas as seleções de base, sub-17 e agora sub-20, é um cara que inclusive treina no profissional e é assim um dos nomes assim que o Inter mais tem projeção entre os goleiros, né? O Inter tem uma geração de goleiros muito boa. E o Gabriel Carvalho, esse dispensa comentários, né? Hoje o número 34 do Inter, profissional, fez gol na última partida contra o Juventude e muitos perguntam se ele vai estar à disposição contra o Fortaleza no dia 11. Vai. Ele vai jogar no dia 8 com a seleção brasileira. Acredito até que ele vai ser titular, mas não vai jogar os 90 minutos porque é um torneio amistoso, né? O Ramon Menezes vai querer dar uma rotacionada no elenco. Então é um cara que vai ter, sim, tranquilamente condições para jogar ali 50, 60 minutos contra a equipe do Fortaleza no Beira-Rio. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é sobre o Lucas Alário. Como o Inter não vai ter o Borré, não vai ter o Valencia à disposição, Lucas Alário deverá ser o titular contra o Fortaleza. O Luca também deve retornar, mas esse vai ser uma opção dentro do banco de reservas. E tem também o Ricardo Matias, né, que é um jogador que também vem sendo relacionado nas últimas semanas. É um cara que também tem bastante projeção na categoria de base. É um cara que inclusive recebeu a proposta do futebol holandês do PSV da Holanda. Mas é um jogador que tem todo aquele imbróglio que todo mundo sabe do fato da renovação de contrato estar emperrada. Mas o Lucas Alário deve ser sim o escolhido por Roger Machado para ser o titular contra o Fortaleza, já que nem Valencia nem o Borré vão estar à disposição, porque o Valencia e o Borré têm jogo no dia 10. A não ser que os dois sejam reservas e não atuem, e ainda assim vai ser uma logística muito difícil, porque eles teriam que pegar um jato, um avião fretado até Porto Alegre para chegar para o jogo contra o Fortaleza. É impossível, não tem a mínima possibilidade, ainda mais que os dois são titulares das suas respectivas seleções. Por isso que eles só devem voltar no próximo jogo do Internacional, que é contra a equipe do Cuiabá, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês sobre Thiago Maia, porque o Flamengo fez uma notificação para o Internacional reclamando do Inter sobre a dívida que tem com o Thiago Maia. No Inter, no começo do ano, o Inter pagou cerca de 4 milhões de euros para comprar o Thiago Maia do Flamengo.
Por óbvio, esses 4 milhões de euros são parcelados em diversas parcelas. Só que algumas parcelas já venceram e o Internacional não pagou. O Inter não pagou o Flamengo. E o que o Flamengo pode fazer a partir disso? Primeiro, uma notificação para o Inter, depois, uma notificação para a CBF e depois, a pior das opções, que seria a notificação para a FIFA. E aí, a FIFA, a partir disso, pode fazer um transfer ban no Internacional. O que é um transfer ban? É impedir o Inter de fazer a nova contratação, né? Impedir o Inter de registrar novos jogadores. Caso o Inter tenha um transfer ban, o Inter, por exemplo, não poderia contratar novos jogadores. Então, o Inter teria que ficar com este mesmo plantel. Mas a gente está na fase 1, que ainda é apenas a fase de notificação. O Inter atrasou algumas parcelas que estavam previstas no contrato. Não tem como o Inter perder o Thiago Maia, por exemplo, o Inter devolver o Thiago Maia para o Flamengo. Não, isso não existe. O Thiago Maia é jogador do Internacional, tem seus vencimentos pagos pelo Inter, mas o Inter está devendo a sua compra dos direitos econômicos para o Flamengo, né? Não está devendo o valor todo, mas estava devendo as parcelas que já foram vencidas. E o Flamengo já fez essa notificação inicial para o Internacional. A gente sabe que o Inter financeiramente não está bem, é um clube que sofre muito financeiramente, tem uma dívida muito alta, e essa questão do Thiago Maia é mais uma. E além disso, o Inter não vendeu jogadores na metade desse ano. A venda que o Inter ia fazer, que ia dar uma solidez para o Inter, era do Vitão. O Inter até vendeu o Maurício para dar pelo menos uma enxugada, mas além do Maurício, o Inter também gostaria de ter vendido o Vitão, porque com a venda do Vitão, o Inter ia ficar muito mais tranquilo no quesito financeiro. Outra situação que eu quero trazer agora para ti é sobre o futebol africano, né? O Inter que recentemente trouxe um volante da Gana, né, que é o Benjamin. Eu não vou citar o sobrenome dele porque eu não consigo, né? Mas é Benjamin Arhin, a princípio, né? Se for essa a tradução certa. E foi o primeiro jogador africano que o Inter trouxe desde muito tempo, né? O Inter tinha, entre 2005 e 2007, trazido 4 jogadores africanos, né? 2 nigerianos, mas naquela época não tinha dado certo. E agora o Inter voltou a olhar para o futebol africano. E segundo, inclusive, o Wagner Martins trouxe uma informação que ele conversou com o diretor das categorias de base do Internacional e ele falou exatamente a seguinte frase com as seguintes aspas: com certeza é um mercado que estamos olhando com maior carinho. E a gente está de olho em novas oportunidades. E o Benjamin foi esse primeiro jogador, né? Um jogador de 18 anos que chega emprestado num clube lá do futebol da Gana, chega com passe fixado e também é um jogador que, além desse, o Inter deve trazer mais africanos nesses próximos meses, né? O Inter tá olhando muito o mercado sul-africano, porque dentro da Europa é o mercado que se consolidou bastante. Quase hoje todos os clubes da Europa têm jogadores africanos nos seus times profissionais, entre os titulares ou reservas, e aqui no cenário brasileiro é algo que começou a ser falado. A gente vê o Flamengo dentro do Sub-20 tendo jogador titular africano, né? A gente vê, por exemplo, também outros times como o Palmeiras também investindo dentro desse cenário, né? Ou pegando até mesmo o futebol sul-americano, com, por exemplo, o Independiente Del Valle investindo também, e o Inter agora vai voltar a olhar por esse setor, no futebol sul-africano, que é um futebol que, né, obviamente, no quesito financeiro é mais fácil para o Inter competir do que hoje no cenário brasileiro, devido à moeda, enfim, e até a supervalorização que vem acontecendo aqui, e por isso que o Inter também está com seus olhos voltados hoje para a África e tem um representante lá, um olheiro lá, que está de olho em todas as situações que acontecem lá no futebol sul-africano, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e foi!